Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos. Vamos até ao capítulo 10. Marcos 10. E vamos ler do verso 17 até ao verso 22. Então diz assim a palavra, Marcos 10, 17 a 22. Quando Jesus saiu, correu para ele um homem que se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Conheces os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, a ninguém enganarás, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, lhe respondeu: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Olhando para ele, Jesus o amou e disse-lhe: Uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ele, abatido por estas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Deixem-me dizer que hoje, estando neste texto, é sempre especial para mim voltar a este texto. Ele não é um texto novo para nós que vimos da Lapa durante vários anos. Temos meditado acerca dele. Obrigado, Tiago. Começou, sobretudo, lá no tempo São Domingos Benfica, quando o pastor Tiago pregava uma série, a primeira série de sermões no Evangelho de Marcos, que deu origem depois ao livro Milagres no Coração. E ainda há umas semanas, numa reunião de quinta-feira, quando partilhávamos lá à frente, houve uma das questões que também trouxe este exemplo e inevitavelmente acabámos a falar um pouco sobre o texto de hoje. Então, neste episódio em que Jesus tem um encontro com este homem, este jovem rico, nós queremos compreender a maneira como um coração que palpita por coisas terrenas está longe da vida eterna. Ainda que esse coração possa exibir uma aparência de estar perto de Deus. Na ilusão do gozo, da alegria, aquilo que vamos ver é que sobra apenas a tristeza. E na aparência de riqueza, sobra apenas a pobreza. Então este é um exemplo bem afiado que nós temos aqui na palavra nesta tarde, através deste jovem rico. Este encontro é daqueles que mais mexe comigo no conjunto dos relatos dos Evangelhos. Porque ao encontrar-me na atitude deste homem, eu encontro-me no coração dele. Vez após vez. Não há vez em que eu não passo por este texto em que eu me veja, como costumamos dizer, escarrapachado neste quadro que está à nossa frente. Aqui está alguém que corre para Jesus. E nós temos a cena, logo no verso 17, Jesus sai. Lembram-se do episódio anterior, Jesus acabou de abençoar as crianças. Jesus sai e corre para ele um homem. Aqui está alguém que corre para Jesus. Não só ele corre, mas o que é que ele faz quando está diante de Jesus? O que é que ele faz? Verso 17. Quando ele chega ao pé de Jesus, o que é que ele faz? Vocês têm as Bíblias abertas, certo, queridos irmãos? Começou a gravar agora, João? Este é o wake-up, ok. Ajoelhou-se. Então nós temos aqui alguém que não só corre para ir ter com Jesus, ele ajoelha-se diante de Jesus, mas ele faz isso para se mostrar a si mesmo. E nós logo aqui de entrada temos, de facto, um tom triste do texto. Há alguém que corre para Jesus, ajoelha-se até, para se mostrar a si mesmo. E talvez nos pareça surpreendente que Jesus rejeite logo o elogio que o homem faz. Não é? O que é que o jovem rico diz? Bom mestre. Não é? Portanto, é a introdução. Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E nós vemos Jesus a responder de uma maneira que ele está a rejeitar. Não é? Lá no verso 18. Porque me chamas bom? Não é? Calma lá. Porque é que tu me estás a chamar bom? E talvez nos pareça surpreendente. Então Jesus é bom, não é? Porque é que Jesus está a colocar em causa o elogio que este homem está a fazer?
Mas se lermos com atenção, Jesus não está a negar o facto de ele ser bom. Ele não nega a sua bondade intrínseca. Okay? O que Jesus faz é que ele percebe imediatamente o esquema de autoelogio deste rico. É como se Jesus se virasse para o jovem rico, depois de ele dizer: bom mestre, não é? Estou ali ajoelhado, bom mestre, o que é que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus diz assim: chamares-me bom traz água no bico. No Brasil há esta expressão, traz água no bico. Não, eu também não a sei explicar. Como? Segunda intenção. Exatamente. Segunda intenção. Eu não sei de onde é, qual é a origem da expressão, talvez de algum pássaro, não sei. Mas traz água no bico, no sentido de tu vens, mas a tua intenção não é bem aquela que tu estás a mostrar. E reparem que a pergunta do jovem rico é uma pergunta boa ou má? O que é que vocês acham? O que o jovem rico pergunta logo no verso 17 é bem perguntado ou é mal perguntado? É bem perguntado, certo? O que é que eu posso fazer, o que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Certo? É a pergunta a ser feita, não há nada mais importante do que a vida eterna. Mas ao mesmo tempo que ele acerta na pergunta, ele faz a pergunta para que a eternidade, a realidade de estar com Deus, seja mais um prolongamento de quem o jovem rico é, uma continuidade do que ele já é, da sua própria virtude, do que um desejo pelo próprio Deus. Daí que seja ajustado Jesus reduzir a questão da bondade unicamente a Deus. Ninguém é bom senão um, que é Deus. Jesus percebe que este jovem rico vem com uma intenção distorcida. E por isso ele reduz a questão da bondade só a Deus. Porque o que está em causa aqui é o jovem rico querer prolongar a sua própria bondade, a sua própria virtude, aquilo que ele tem para apresentar ao Mestre. Este tipo de voluntarismo que nós encontramos neste homem, Jesus rejeita logo. E começa já, à medida que vamos caminhando pelo texto, começa já a aplicar isto à tua vida. De que maneira é que tu tens sido aparentemente voluntarioso, com um bom intuito até, mas acabas a perceber que esse voluntarismo Jesus rejeita, porque aquilo que tu queres não é tanto o próprio Deus, mas é mais de quem tu és, é mais de ti mesmo. E a resposta de Jesus continua e leva este homem para onde? Verso 19. Para onde é que Jesus vai? Para a lei. Não é? Parece que Jesus está sempre a voltar ao Velho Testamento. Conhece os mandamentos. Verso 19. E em particular, que mandamentos são estes? Vocês reconheceram? Que mandamentos temos aqui diante de nós? De onde é que retiramos estes mandamentos? De onde é que eles vêm? Do Êxodo. Dos 10 mandamentos. Precisamos de escola dominical. Dos 10 mandamentos, certo? Mas os 10 mandamentos começam aqui, onde Jesus começou a citá-los? Não. Estes mandamentos quais são? São referentes ao quê? Ao próximo. Exatamente. São aqueles mandamentos que dizem respeito à relação que cada pessoa deve ter com o seu próximo. Atenção, todos os mandamentos são em relação a Deus. Não é? Nós começamos com a primeira tábua e os mandamentos diretamente aplicáveis à relação do povo com Deus. Não terás outros deuses diante de mim, não farás imagens de semelhança, lembra o dia de sábado para o santificar, não usarás o nome de Deus em vão, lembra o dia de sábado para o santificares. 4 mandamentos diretamente relacionados com Deus. E depois começamos naqueles que tratam da nossa vida do dia-a-dia, cotidiana. Não é? Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. Todos estes mandamentos têm a ver com Deus. Mas estes em particular têm a ver com a relação que nós temos uns com os outros. De acordo com o texto, este texto também aparece em Lucas, no Evangelho de Lucas, ele também fala deste episódio. Este homem que está com Jesus, além de ser rico, ele provavelmente teria algum cargo religioso, alguma proeminência religiosa. Okay? Portanto, nós temos aqui um conhecedor da lei, alguém que sabe, que percebe da lei. E é curioso o facto de Jesus omitir
parece que Jesus faz de propósito. Ele vai só para a segunda tábua da lei. Ele omite de propósito a primeira tábua. Não é? Os mandamentos referentes ao modo como o homem deve relacionar-se com Deus. Estranho. Então ele está a pedir, está a perguntar: Senhor, o que é que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus dá-lhe só a segunda metade. Porquê é que Jesus não lhe deu a primeira? Parece que Jesus está a deixar uma coisa implícita. Que o umbigo deste homem é tão grande que ele nem sequer reage à ausência da primeira tábua na resposta de Jesus. Já repararam nisto? Ele não reagiu. O jovem rico, ele ouviu, ele não reagiu. Aliás, como vamos ver daqui a pouco, ele disse logo: Senhor, eu tenho feito isso tudo. Todos esses. Tu disseste, eu tenho feito. Ele não reagiu sequer à ausência dos mandamentos que dizem respeito à relação do homem com Deus. O que é que Jesus está a trazer ao de cima? Aqui, o umbigo daquele homem, o ego daquele homem é tão grande que ele não reage à ausência desses mandamentos, que apontam o coração do homem para Deus. E esse era o problema. Na ânsia de ele se mostrar, até no melhor desejo de todos, que é o da vida eterna, Deus fica fora da equação. E a resposta que este homem, o jovem rico, dá lá no verso 20, mostra isso mesmo. Ele está pronto a ir mostrar as suas obras. Outra vez, ele está muito mais pronto a mostrar quem ele é, o que ele faz, do que ele é capaz, do que a destacar Deus. E no verso 20 nós lemos: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Reparem, não deixa de ser interessante que este episódio venha depois de qual? O que é que nós vimos a semana passada que o pastor Tiago pregou? Qual é que era o assunto? O que é que Jesus estava a fazer? Estava com as crianças, não é? Os discípulos estavam a repreendê-las, repreendeu os pais, as crianças queriam trazê-las, e Jesus repreendeu os discípulos, ficou zangado, ele quis abençoar as crianças. É interessante que este episódio agora venha depois. Reparem, parece claro que a história deste jovem rico serve de ilustração ao princípio da história anterior, ao princípio que estava em causa no episódio anterior, de não se receber o reino de Deus como uma criança. Era isso que Jesus estava a dizer: olha, se vocês não o receberem como uma criança, vocês não podem receber o reino de Deus. E parece que agora Marcos dá a ilustração perfeita de como não se receber o reino de Deus. Jesus tinha acabado de mostrar que para se entrar no reino de Deus, neste caso, o jovem rico usa a terminologia de herdar a vida eterna, é preciso o quê? É preciso recebê-lo com a prontidão, é preciso recebê-lo com a confiança que uma criança mostra quando está completamente dependente. Já pensaram nisso? Uma criança não se põe a mostrar o quão ela é capaz de resolver o seu problema, de aquietar a sua dor, até ela lançar-se aos braços dos pais. A criança vai e corre e entrega-se. Não é? Para aqueles que têm crianças em casa, vocês sabem, a primeira coisa que um filho faz quando se aleija ou quando se chateia é o quê? É chamar por quem? Pelo pai não é? É pela mamã. Chama logo pela mamã. Mamã. Ele não fica a raciocinar. Ele entrega-se, porque é aquilo que ele conhece. É aquele lugar que ele sabe que lhe vai dar a segurança, que lhe vai dar o consolo. O jovem rico é o oposto desta atitude. Como é que podemos saber isso? A parte final do diálogo, nos versos 21 e 22, dá-nos a luz necessária. Reparem lá. Então o jovem rico acabou de dizer: eu tenho feito isso tudo, não é? E Jesus, verso 22, olhando para ele, o amou e disse-lhe: uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Jesus, muito pouco interessado no currículo que este jovem tem para apresentar, dá a estocada final, mas não sem amor. Jesus não está nada impressionado. Ele acabou de dizer: eu faço isso tudo. Como que a julgar ele vai aprovar? Jesus não está nada impressionado com isso.
Mas ele diz isto ao jovem rico não sem amor. Ele olha-o e ama-o. Nós não podemos passar ao lado deste elemento que, parecendo um pormenor, parecendo um detalhe no texto, é tão importante. Reparem, o verdadeiro amor de Jesus não está no facto de se mostrar impressionado com o mérito que tu possas aparentar. Okay? O verdadeiro amor de Jesus na tua vida não se vê na medida em que tu consegues impressioná-lo, na medida em que tu consegues mostrar tudo aquilo que tu tens feito. O verdadeiro amor de Jesus vê-se quando Ele de facto se mostra interessado naquilo que prende o coração do homem. Jesus não quis saber para nada do que é que o jovem rico fez ou deixou de fazer. Ele foi à causa, ele foi à raiz. Por isso é que o texto diz que Jesus o amou e disse-lhe aquilo que ele precisava de ouvir, mas que não queria ouvir. Uma coisa falta ao jovem rico e que representa tudo o que ele precisa. Ele só precisa de uma coisa: abdicar do que o afasta de Deus e seguir Jesus. Ele só precisa de fazer uma coisa que representa tudo na vida dele: abdicar de tudo aquilo que o afasta verdadeiramente de Deus e seguir Jesus. Sempre que a palavra traz este confronto à tua vida e tu sentes Jesus está-me a dizer isto, tu podes ter a certeza que Jesus está a demonstrar o teu amor por ti, porque Ele está mais interessado na raiz do problema da tua vida do que aquilo que tu que julgas que tens feito para o impressionares, para tentares ganhar a sua aprovação. Eu não resisto a usar este exemplo. Aqui há uns anos, não sei há quanto tempo foi, nós estávamos numa reunião, o Mark estava cá, e estávamos a falar acerca de casamentos, das nossas rotinas familiares e por aí fora. E o Mark disse uma coisa, das muitas coisas que o Mark nos ensinou, esta ficou registada cá para sempre. E ele falava acerca, não vão levar a mal que eu partilhe isso, não há nada de mal. O Mark dizia assim, sabes, a Ana, lá em casa, ela não se impressiona nada comigo. Nada, zero. Não há nada. A minha mulher, eu não consigo impressioná-la. E ele dizia assim, isso é a maior bênção. Nós temos mulheres, esposas, que, neste sentido, não querem saber de nós para nada. Não se impressionam connosco. Às vezes, o pior que nos pode acontecer, de facto, é tu viveres uma vida em que vais avançando de impressão em impressão. Impressionaste aquilo, agora vais impressionar o outro e vais construindo assim um alter ego teu em que, olhem para mim, eu consigo fazer isto tudo. Não há nada como, de facto, no dia a dia nós temos uma pessoa em casa que nos olha de alto a baixo, faz-nos a radiografia que nós precisamos e diz-nos assim, pá, eu conheço, tu estás a querer enganar quem? Eu sei que as nossas esposas não falam assim connosco, são mais delicadas. E o contrário acontece também. Os maridos também conhecem as esposas e devem fazer isso também. É isso que está em causa aqui. Tu não deves querer impressionar Jesus, porque Ele não vai ficar impressionado contigo. Jesus é Jesus, tu não és Jesus. Tu queres é que Jesus te desmonte, como Ele está a desmontar o jovem rico. Dizer, olha, fizeste isso, que bom para ti, mas agora tens que vender tudo o que tu tens que o dar aos pobres e tens que me seguir. E a resposta final deste homem não podia ser mais clara em relação ao lugar onde a vida dele estava firmada. Verso 22, o último verso do nosso texto hoje. Jesus acaba de dizer isto. E como é que este homem responde? Mas ele, abatido por essas palavras, retirou-se quê? Indiferente? Como é que ele se foi embora? Triste. Porquê? Porque tinha muitos bens. Ele foi-se embora triste porque ele sabia o que estava em causa. Jesus está-me a pedir para dar tudo. Eu tenho muita coisa, vou ficar sem nada. Não pode ser. Ele está a ser genuíno na sua reação. Ele ficou triste. Coitado do homem, tinha tanta coisa. Jesus está-lhe a pedir tudo. Quando para herdar a vida eterna, Jesus aplica o princípio de entrega, o princípio de confiança total, àquilo que o jovem teria de perder, fica completamente destapada a intenção inicial deste rapaz ao ir ter com Jesus.
Fica completamente destapado. Este homem não estava disposto, de facto, a ouvir o que Jesus tinha para dizer. Ele estava disposto a tentar confirmar um plano prévio que ele já levava. Isto na vida de pastores acontece muito, e nós já, ao longo dos anos falávamos disto. Pessoas que vêm ter connosco já com o plano elaborado e só querem a bênção pastoral, só querem o amém. Não querem ouvir opinião, não querem colocar em causa aquilo que poderão estar a considerar mal ou bem. Muitas vezes chegam já com o plano definido e só querem que o Senhor te abençoe. O jovem rico é a mesma coisa. E este é um aviso que o texto nos está a dar para não alimentarmos este tipo de comunhão com Cristo. De não levarmos apenas os nossos planos. É verdade que muitas vezes nós levamos os nossos planos e acabamos por perceber: Senhor, isto não era a tua vontade. Mas ao levar os nossos planos, devemos levá-lo com um coração: Senhor, tu sabes melhor do que eu. Eu tenho isto delineado. Se for da tua vontade, eu peço, faz isto acontecer. Mas se não, ó Senhor, age em mim de uma maneira em que eu reconheça ainda mais o teu amor, ao me mostrares um caminho melhor do que aquele que eu tinha pensado para mim. Mas este jovem rico foi-se embora triste. E uma consequência assim, tão forte, parece-nos sempre muito distante quando nós vivemos a tentar conciliar nesse sentido. Deixem-me usar a expressão, a paz com Deus e a paz com o diabo. Parece-nos demasiado exagerado, não é? Alguém ir-me embora triste quando durante a minha vida tento conciliar, tal como este jovem rico, paz com Deus e paz com as coisas do mundo, no sentido de paz com o diabo. Parece um pouco exagerado. Nós julgamos estar a dominar as operações, julgamos estar a dominar o que fazemos, mas esquecemos uma coisa muito importante: os tesouros a que nos entregamos gradualmente vão ganhando ascendente na nossa vida, ao ponto de a nossa devoção a Deus poder tornar-se num grande vazio. À medida que nós vamos alimentando as coisas que de facto capturam o nosso coração, ao ponto disso tomar um ascendente tal na nossa vida, em que aquilo que nós julgamos estar a entregar a Deus, como no caso daquele jovem rico, a sua obediência perfeita, supostamente perfeita, isso só se torna num grande vazio. Nós julgamos estar cheios, mas é como um balão, abrimos e só sai ar, não temos nada para mostrar. Sem darmos conta, é como se houvesse um cancro silencioso que se vai espalhando aos poucos e vai destruindo a nossa vida. Por isso é que este texto também fala acerca da maneira como nós continuamente, e sem nos apercebermos, vamos alimentando o nosso coração com pequenas coisas que vão sendo acumuladas. E quando damos por nós, temos uma grande riqueza, temos muitos bens que não estamos dispostos a abdicar para seguir Jesus. E depois, quando ouvimos palavras mais duras, mais rijas, quando vemos a possibilidade de termos de deixar tudo para trás, ficamos tristes e começamos a culpar os outros e começamos a reagir mal e não olhamos para o que está em causa no texto. Nós vivemos a alimentar a ideia de que a coisa mais importante para nós somos nós mesmos e não o nosso Deus. Libertar-nos de uma coisa que nos afasta de Jesus é impossível pela nossa tentativa, é impossível pela nossa força. Porque sem a ação do Espírito Santo em nós, os nossos corações permanecem enganosos e não querem voltar-se para Deus. Mas, antecipando já as cenas do próximo capítulo, algo essencial que Jesus vai dizer mais à frente. Se nós estivermos a confiar em nós, isso vai ser impossível. Nós desarmarmos o nosso coração de tudo aquilo que temos guardado para então seguirmos a Deus. Se nós estivermos a confiar apenas na nossa capacidade, nunca vamos conseguir fazer isso. Mas para Deus tudo é possível. Para os homens é impossível, de facto. Tu não tens a capacidade de largar aquilo que mais te agarra, seja o que for, ok? Seja o amor que prende mais a tua vida. Tu não tens a capacidade de fazer isso por ti mesmo. Mas Deus tem. Porque Deus é Deus, tu não és Deus. Deus tem essa capacidade. E por isso precisamos de sentir a força destas palavras, porque só uma verdade assim é que nos liberta
de desejos e de tesouros enterrados em nós, sem os quais julgamos conseguir viver. Eles estão tão enterrados que nós não conseguimos escavar. É preciso vir alguém com uma pá grande, capaz de abrir o nosso coração e desenterrá-los de lá. Nós não temos essa capacidade de fazer isso nesta posição. Não dá. A solução, ao contrário do que fez o jovem rico, é render-nos a Jesus em fé e em arrependimento. Era aquilo que Jesus está a pedir ao jovem rico. Tu precisas te arrepender de tudo aquilo que tu tens acumulado e tens de me seguir. Tens de morrer para ti mesmo e tens de me seguir. Porque só assim nós provaremos um gozo que não julgávamos ser possível. E nós passamos tanto tempo aliados da alegria, do gozo que só Jesus nos pode dar, porque estamos tão ocupados, distraídos com tudo o resto. Podemos fazê-lo não por nós, mas porque Jesus fez o verdadeiro percurso que torna isto possível. Ele fez o percurso de abandonar a sua riqueza e acolher a maior pobreza de todas. Ele fez o percurso contrário ao jovem rico. É interessante porque o jovem rico foi-se embora, tendo rejeitado a sugestão de Jesus, foi-se embora triste. Jesus, tendo abraçado o plano do Pai para si, rejeitou a sua riqueza, fazendo-se pobre, tendo acolhido em si ao mesmo tempo a maior tristeza de todas, que são os nossos pecados, a nossa ofensa contra Deus. E nessa vitória de Jesus, porque Ele fez isso no nosso lugar, nessa vitória de Jesus, nós temos a única riqueza que não nos ilude. Foi porque Jesus se fez pobre no nosso lugar, ao assumir a nossa fraqueza, a nossa condição, ao tomar sobre si o pior que há em mim, que há em ti. Nós temos a certeza de que agora, em Jesus, confiando nele, segui-lo, nós temos uma riqueza que não nos ilude, mas antes liberta-nos, abre-nos os ouvidos, abre os nossos olhos e dá-nos uma vida, a verdadeira vida eterna que só podemos encontrar neste Senhor, que é o nosso Senhor Jesus. Amém? Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esta tarde saborosa que nos dás de comunhão, mas acima de tudo porque é uma comunhão sustentada na Tua Palavra, Senhor. Agradecemos-te pelo Teu Filho Jesus, que de facto não desiste de nós, mas insiste em trazer à tona aquilo que nos tem prendido, aquilo que nos tem afastado de Ti, Senhor. Perdoa-nos quando acumulamos as nossas vidas de tralha, de coisas, de matéria que achamos que são riquezas, Senhor, quando esquecemos que tudo isso nos afasta de Ti. Senhor, perdoa-nos, ajuda-nos a estarmos dispostos, Senhor, a abdicar daquilo que Tu nos chamas a abdicar para Te seguir, Senhor. E lembra-nos, foste Tu que garantiste isso para nós, ao abdicares da Tua glória, Senhor, para Te humilhares em fraqueza, em pobreza e assim nos fazeres verdadeiramente ricos em Ti, Senhor. Sê connosco, abençoa este trabalho, esta missão. Permite, Senhor, faz com que a Tua palavra seja continuamente pregada neste local, Senhor. Guarda-nos neste dia, abençoa-nos. É isto que queremos pedir e agradecer no nome de Jesus. Amém.